Olá, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, host do Habitability, um videocast e podcast oferecido pela MRV & Co, onde a gente trata de tecnologia, inovação, sustentabilidade e vários outros temas relacionados ao nosso dia a dia. Hoje, o nosso papo vai ser sobre transformação digital, indústria, inovação, processos ágeis e vários outros repertórios que podem nos ajudar aqui em todas essas conversas que a gente tem sobre transformar o mundo, sobre transformar a nossa perspectiva de mundo. E hoje eu recebo a Patrícia Mota, ela é CEO da Crowly. Se eu pronunciei corretamente a empresa que ela é CEO, ela vai explicar um pouquinho o que a empresa faz. Mas, Paty, obrigado por estar aqui, obrigado pela presença. E antes de mais nada, fala um pouquinho da tua trajetória profissional, que ela é bem interessante. Legal, muito obrigada, Pacete, pelo convite aí para gravar essa conversa. Falando de mim, como é que eu me conecto com esse assunto todo, eu venho da indústria, né, do background de indústria, sou formada em engenheiro de produção, mas no começo da minha carreira já fui para banco de investimentos, trabalhar em projetos, e então quando a gente fala de projetos em banco, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de inovação, a gente está falando de transformação, e aí trabalhei 10 anos no mercado financeiro, depois fui me aventurar no trabalho social, que é um tema que me toca bastante. Então, trabalhei numa ONG chamada Passos Mágicos, convido todos a conhecer. E aí, fui me aventurar também no mundo do empreendedorismo, tive um tempo na X8 Investimentos, que é um fundo de private equity, então, buscando aí startups. Na verdade, quando a gente fala de private equity, a gente está falando de empresas que estão um pouco mais desenvolvidas, né? Mas, então, tive contato com muitos empreendedores nesse processo. E aí, cheguei hoje na Crowly, faz um ano, na verdade, que eu estou na startup. Então, falando em empreendedores e founders aí, me conectei com os founders da Crowly. Crowly, do termo crawler, dos bots, né? Criação de bots, de dados, Amamos a gente está bots. falando. Então, estou há um ano aí no ambiente de startups, aprendendo muito sobre também a conexão da inovação com a indústria, o que a indústria tem procurado, né, por que elas têm procurado as startups, né, quais dores elas estão tentando resolver e quais inovações elas estão tentando trazer. Então, muito legal esse papo aqui nosso hoje para reunir todos esses temas. A tua trajetória, ela é multidisciplinar, mas ela é interessante porque ela é muito conectada, né? Não só o olhar da engenharia, mas o mercado de investimentos, mercado esse que passou por uma transformação digital, talvez quase que pioneiro, né? Depois, tecnologia, empreendedorismo. Acho que vai ter bastante repertório hoje pra gente aqui, que navega em vários... O nosso público navega em várias áreas, né? Paty, deixa eu pegar um recorte específico da tua trajetória, que foi o mercado financeiro, o mercado de investimentos. O que você presenciou ali de transformação, do ponto de vista de tecnologia, digitalização, que acabou te ajudando hoje como repertório, para falar desse assunto? Sim, eu acho que, como você colocou, assim, o mercado financeiro, né, ele tem recursos, então ele sempre esteve à Dinheiro, frente, tem bastante, bastante diremos. dinheiro ali, então a gente sempre tem, quando a gente tem recursos, a gente tem mais possibilidade de inovação, de implementação de tecnologias, né, então realmente eu vim de um ambiente bastante profissionalizado no sentido de projetos, de priorização, de entender o que o negócio precisa, o que o cliente precisa e como que a gente faz para a gente realmente colocar isso em prática e trazer soluções, né, que realmente vão ajudar tanto nos processos internos quanto trazendo né, que esses processos ajudem o cliente na tomada de decisão, fazer melhores investimentos ou a ter melhor segurança nos investimentos, né? Eu sempre estive muito conectado com a área de gestão de riscos também. Então, nessa perspectiva também a gente precisa ser muito cuidadoso, né? O mercado financeiro, ele tem muita regulamentação, então a gente precisa ter muitas ferramentas de gestão de riscos também, né? Então... É interessante aqui que tem você teve um contexto de muito recurso, apesar de bastante regulado, com risco envolvido, e aí você vai para o empreendedorismo onde a premissa é não ter recursos, na verdade, você vai atrás de recursos. Aqui tem um aprendizado interessante de resiliência, de olhar para os projetos também, né? Super. Eu acho que, assim, quando a gente vai para um ambiente onde a gente tem pouca estrutura, tanto em questão de recursos quanto de conhecimento mesmo, assim, né? De como estruturar as coisas, porque
Um dos pontos, assim, bastante importantes para mim, falando como engenheiro de produção, né, é o planejamento e o projeto, né? Então, da gente entender para onde que a gente está indo, o que a gente está buscando fazer. E muitas vezes no empreendedorismo, a gente está o tempo todo recalculando a rota, descobrindo para onde a gente vai, ou a gente precisa ser muito ágil na solução ali, né? Então, às vezes falta um pouco de planejamento mais a longo prazo, né? Então, quando a gente fala, né? Quando eu tive o contraste, assim, dos dois mundos, né? Porque primeiro eu fui lá trabalhar no projeto social. E tinha uma parte do projeto social que estava super organizada, parte educacional, né, super com processos e tal, mas tem toda uma outra parte de administração, de governança, de gestão, que precisava ser profissionalizada ali, né? E hoje, né, fico muito feliz de ver a evolução, né, desse projeto social. A gente tem visto o movimento também, né, dos projetos sociais em medir impacto social. Isso é uma questão É uma profissionalização muito importante, né? uma profissionalização super importante para conseguir mostrar para quem investe ali no projeto social, né, ou quem está doando tempo, quem está doando dinheiro, que aquilo está trazendo resultado, né? Então, eu vi muito, assim, esse contraste de ambientes ali, e a questão dos recursos é fundamental para isso, porque, por exemplo, uma coisa sutil, tá, que eu não dava valor quando eu estava no banco, treinamento para as pessoas. Por exemplo, a gente quer fazer um projeto ágil. Quem sabe o que é a gestão de projetos ágil? Você precisa de treinamento para essas pessoas. E eu sempre tive essas oportunidades no banco, ali, de constantemente ter treinamento de liderança, de projetos, enfim, de uma série de coisas, de comunicação. E quando você vai para um ambiente onde, poxa, as pessoas elas estão estudando, elas sabem fazer o que elas estão fazendo ali muito bem, que é a transformação social, mas quando a gente fala da gestão, da apresentação, de transparência, de algumas outras coisas, você precisa trazer um pouco de repertório, de conhecimento mesmo para as pessoas, né? Então, quando falta recursos, falta também um pouco dessa possibilidade, né, para as pessoas evoluírem nesse sentido por exemplo, de entender como faz um projeto ágil, que é diferente de um projeto tradicional, né? Então, tem várias transformações que a gente vai tendo no mundo, né? Que a gente precisa de evolução de treinamento também, né? A gente falava, por exemplo, no passado, quando eu estudei lá em engenharia de produção, a gente estava falando de KPIs, KRIs, né? Que são os indicadores de processo, indicadores de resultado. E aí, de repente, vem o Google e lança os OKRs. E aí, qual que é a diferença? Como que você muda a gestão baseado nisso? Então, tem a transformação de como que a gente reporta também, a velocidade que a gente consegue fazer todas essas coisas. Então, assim, a gente precisa de treinamento, em resumo. E se a gente não tem recurso, também falta isso, que dá a capacidade para a gente realmente executar e transformar. Mas é importante ter essa experiência dos dois lados, né? Um contexto em que eu tenho muito recurso. Obviamente que nos dois cenários você vai ter desafios. Um contexto que eu tenho pouco recurso. Enquanto você respondia, eu tô lembrando tanto de profissionais e projetos que já passaram aqui pelo Habitability, independentemente do segmento. Se a gente tá falando de mata ciliar, se a gente tá falando de plano piloto, ODS, sempre a gente esbarra em planejamento, a gente esbarra em construção coletiva, em processos. Então, faz muito sentido isso que você está trazendo aqui para todo o nosso público e para todas as conversas que tivemos aqui, elas de alguma forma passavam um pouquinho por isso, sabe? De como que eu inovo na forma de pensar, como que eu inovo na forma de desenvolver esse projeto, trazer recursos e por aí vai. E, em outras palavras, a gente está falando aqui de um processo, eu diria que é um processo de inovação, transformação digital, é um termo que no mundo corporativo ele ficou até um pouquinho batido, né? Mas hoje ele faz muito sentido. Vamos começar a destrinchar um pouquinho desse termo, transformação digital. Acho que você já deu alguns spoilers sobre ele. Do que a gente está falando e por que transformação digital não é algo restrito a uma empresa apenas, a uma indústria apenas. Virou quase que uma forma de a gente pensar o mundo. Sim. Quando a gente pensa no mundo hoje, né? Qual que é a diferença do mundo hoje e do que a gente tinha, sei lá, 20, 30 anos atrás, né? É a velocidade das coisas. Então, sem a transformação digital, sem os processos digitalizados, a gente não consegue acompanhar a velocidade que a gente precisa hoje. Então, assim, quem tem
quem faz a transformação digital, né? O que é, quando a gente fala transformação digital, né? O que a gente está falando? Sei lá, dá um exemplo aqui. Processos que antes você anotava ali no papel, que você tirava a medição ali da máquina e tal. A gente está falando, talvez, da máquina já fazer a medição e já mandar para um sistema XYZ. Então, ou, por exemplo, fazer um cadastro. Quantas vezes a gente ainda vai em lugares que a gente faz cadastro na ficha e que depois é transposto para o sistema, né? Então, se todos os processos eles começam a ser digitalizados, a gente ganha muita agilidade. Um cadastro que eu fiz hoje manualmente aqui, se eu fizesse, que cheguei no podcast para gravar, preenchi um cadastro, até ele chegar no computador, ou enfim, ser transposto para a gente poder olhar quem foram os convidados do podcast, quais são, sei lá, da gente poder analisar alguma coisa em relação a isso, a gente vai demorar mais. Então, num mundo que cada vez mais funciona de forma mais rápida, a transformação digital ela é fundamental para a gente, como base para todos os outros processos que a gente vai fazer, né? Vale lembrar que a gente ainda usa carimbo em muitos dos nossos processos, seja pessoa física, pessoa jurídica. Olha que interessante isso. De novo, você deixa claro que é uma conversa que vai além de empresas, né? Esse processo de digitalização é para o poder público, o quanto que ter um dado disponível de forma rápida não muda toda a velocidade e a perspectiva de um projeto social, por exemplo. Bem interessante. Então, primeiro aspecto aqui da digitalização é essa ideia de que a gente delega para a tecnologia processos que podem ser mais rápidos. Culturalmente falando, o que isso muda? Quando a gente vai para a forma de trabalhar, a gente acaba se habituando algumas vezes, né? Sim, isso é bem interessante, assim, porque a gente tem falado muito de cultura de dados, né? Aqui, falando da Crowley, a gente fala de tecnologia de dados e aí a gente ouve muito o termo cultura de dados. As empresas precisam ter uma cultura de dados, né? Essa é uma coisa que tem se falado muito. E cultura de dados não é uma questão atual. Você pode ter uma empresa que antigamente, 30 anos atrás, tinha uma cultura de dados. O que é ter uma cultura de dados? É se orientar os dados para tomada de decisão, fazer o planejamento o que eu preciso medir aqui, né? Qual que é o meu objetivo aqui nesse processo ou como empresa, ou o que eu preciso olhar aqui dentro da minha empresa. Então, você fazer um planejamento de que dados você quer coletar, do que você vai analisar, tudo isso é uma cultura de dados, né? Uma cultura orientada a dados. Essa perspectiva é muito legal. E a cultura de dados ela não está associada à tecnologia diretamente, porque mesmo uma empresa com processos analógicos podia ter uma cultura orientada a dados, então podia ter uma cultura de Legal. dados. Mas o que muda quando a gente fala no mundo atual? É a velocidade que a gente coleta, acessa, analisa esses dados. Então, se eles não estão disponíveis para a gente analisar, para a gente olhar, a gente tem um gap, né, um espaço ali de tempo que a gente está perdendo, né? Então, o que muda hoje em dia é a necessidade de acessar esses dados. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, né? Se a gente não tem nem essa base do dado disponível, da estruturação, do planejamento de onde a gente quer, como é que a gente vai aplicar a inteligência artificial, né? Então, quando a gente fala de cultura, a gente precisa passar por alguns estágios de evolução mesmo. Então, tem muitas empresas hoje que estão tentando pular algumas etapas e ir logo eu preciso de inteligência artificial. Poxa, mas eu nem tinha uma cultura de dados, eu nem tive uma transformação digital, ou assim, eu tenho partes do meu processo digital, mas muita parte ainda é analógica, né? Então, tem algumas etapas quando a gente fala, né, da cultura, né, nessa questão de dados, enfim, de transformação, e aí quando a gente fala de velocidade, eu também queria colocar esse ponto, assim, eu acho que tem muitas decisões que precisam ser mais velozes. Por exemplo, quando a gente fala de gestão de riscos, eu estou fazendo uma transação, um negócio, vamos dizer que seja imobiliário, que seja uma venda ou uma compra, eu preciso rapidamente analisar
se o imóvel está regular, se ele tem todas as licenças e tal. Hoje em dia, eu tenho fontes públicas, né, oficiais, portais oficiais, onde eu consigo consultar qual que é a situação do imóvel e tal. Se eu não tiver a capacidade de acessar isso e ver se esse imóvel está regular, eu corro o risco de assinar um contrato, fazer uma transação, ou de demorar muito mais para fazer essa transação. Porque eu vou ter que ir lá no cartório, ver esse imóvel, como é que ele está e tudo mais. Então, isso acelera os processos, né? A transformação digital, a possibilidade de acessar o dado acelera os processos. Então, para esse tipo de coisa, é muito legal a gente ter uma agilidade nos dados. Mas eu sou a defensora de que tem muitos processos que são longo prazo. Então, tem muita coisa que a gente precisa planejar hoje, porque a gente quer coletar aqueles dados e a gente quer olhar daqui a um ano. Qual que foi o movimento que aconteceu dentro desse ano? Qual que foi a mudança que a gente viu? Então, assim, nem tudo é para hoje também. Mas tem muita coisa que é para hoje em dia. Então, assim, para a hora, para o minuto, para o segundo. Então, a gente precisa conseguir navegar nesses dois mundos, né? Nas coisas serem... No mundo funcionar mais rápido. Então, da gente precisar de tudo mais disponível, mas também da gente saber fazer o planejamento das coisas a longo prazo. Só para te dar mais um exemplo aqui, que pensando assim de cultura, né? A gente está falando recentemente de saúde mental. E vamos dizer que a gente quer implementar um processo na empresa para entender como é que os meus colaboradores estão se sentindo todos os dias, porque eu vou implementar um programa de wellness e eu quero ver como que isso vai repercutir nas pessoas. Então, eu vou implementar no segundo semestre e eu quero entender se no final do ano as pessoas estão se sentindo melhor. Se eu não planejar, por exemplo, todos os dias, talvez eu tenha uma coleta de informação de como a pessoa está se sentindo naquele dia, para eu entender se existe uma melhora. Não adianta eu chegar lá em dezembro e falar, pô, será que o projeto foi bom? Será que as pessoas, como é que elas estavam se sentindo antes, como é que elas estão se sentindo agora? Já passou. Aquele começo do ano, em dezembro, se você for pensar em... poxa, eu queria ter medido como é que as pessoas estavam para ver se eu realmente tive uma melhora. Então, você precisa de planejamento, você precisa de pensamento de longo prazo. Então, assim, a cultura de dados, ela não significa... né, não significa que as empresas não tinham isso. A gente precisa continuar com isso, com planejamento de longo prazo. Mas tem muita coisa que é para hoje. Tá muito claro isso, né? O equilíbrio que você tem que fazer entre o curto prazo e o longo prazo. Paty, deixa eu fazer a conversão desse papo. Eu nunca me esqueço, por um determinado período como jornalista, eu acompanhei muitas conversas sobre inovação aberta, tecnologias emergentes, e eu lembro que ali tinha uma discussão que ia para uma discussão sobre o mundo. O mundo vai enfrentar desafios complexos, e para lidar com desafios complexos, a gente vai precisar de muita inovação, de muito pensamento ágil, de muita colaboração. Vamos levar essa nossa conversa para um contexto de cidades. O desafio da sustentabilidade, a gente tem desafios ambientais, né, as emergências climáticas. Hoje a gente está vivenciando já a consequência de tudo isso. Por que essa conversa, quando a gente leva para uma questão... Gestão de risco que você falou, ela é muito importante para quem está nos acompanhando, que é engenheiro, arquiteta, que acompanha que tem o desafio ali de desenvolver projetos para a cidade, porque falar em inovação, falar em processo ágil, tornou-se uma emergência agora. Sim. E eu digo mais, falar em inovação, falar em processo ágil, mas falar. Eu acho que muitas vezes a gente esquece da importância da comunicação. E quando a gente fala, por exemplo, em processo ágil, em projetos e tal, isso pressupõe que a gente tenha uma boa comunicação acontecendo para que a gente tenha um projeto bem executado, né? E até trazendo, assim, da experiência de startups, né? Então, assim, de um lado a gente tem startups, de outro lado a gente tem empresas, ou a gente tem desafios reais da cidade, dessas pessoas. A gente, muitas vezes, a startup, ela não está vendo o que a empresa ou a pessoa da ponta da transformação está vendo. Então, você precisa de muito diálogo. Por que a gente precisa tanto das redes de inovação, das comunidades e tal? Porque a gente consegue trazer as pessoas para o assunto, para conversar. Porque muitas vezes eu entendo da tecnologia, eu entendo do que pode ser feito, mas eu não entendo exatamente o que precisa ser feito. Então, a importância da pessoa que está ali na ponta, né, que tem o contexto de trazer
essa informação. Então, você fala assim, e a pessoa da ponta para o outro lado, talvez ela não conheça o que pode ser feito. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, nossa, eu nem sabia que dava para coletar os dados que vocês coletam. Não sabia que eu tinha que eu podia ter essa informação. Então, assim, a informação pública disponível, ela está desorganizada na rede. O que a gente faz é coletar e organizar, estruturar para você usar. Por exemplo, isso é um exemplo de uma coisa que muitas pessoas não sabem que é possível fazer. Então, se você não tem uma pessoa que está ali com os desafios, trazendo para as startups diversas, porque a gente está falando, eu estou numa startup de tecnologia de dados, mas tem startups que estão trabalhando com, por exemplo, gestão de resíduos, startups que estão trabalhando com saúde mental, startups que estão trabalhando com questões de urbanismo. Então, você tem startups que estão trazendo inovação para esse mundo e tem pessoas aqui na ponta. Vem descobrir o que está acontecendo desse lado das startups, e a startup também precisa fazer essa ponte para conversar. Eu sinto, assim, que cada vez mais a conversa tem faltado, assim. Quando a gente fala das conversas muito rápidas, né, a oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar durante 45 minutos, muitas vezes é uma oportunidade que a gente não tem mais. É um luxo, na verdade, né, para um dia a dia. É um luxo. Então, assim, as pessoas estão muito na conversa rápida do WhatsApp, na conversa, o que você tem aí? Me mostra, me manda um material. Mas, assim, a conversa, ela traz perspectivas que, às vezes, a conversa rápida não traz. Então, assim, para problemas complexos, a gente precisa de muita colaboração, a gente precisa de muita conversa, a gente precisa cada vez mais de profissionais que tenham essa habilidade de juntar as pontas, né? De fazer essas conexões. E aí a gente realmente colaborar para uma solução interessante. Então, quando a gente fala de cidades, né? Olha o tamanho do desafio, olha a complexidade que tem numa cidade. A gente está pensando em pessoas mais velhas, em pessoas que precisam trabalhar do ponto A lá para o ponto B, como é que a gente está organizando a localização das empresas numa cidade. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer em Singapura, tem um museu, né, um instituto lá que você pode conhecer o plano da cidade para 50 anos. E eles sempre estão atualizando aquele plano. Então, assim, eles fazem perguntas para as pessoas, eles planejam a questão do lixo e tal, mas aí surgiu uma tecnologia nova. Poxa, vamos adaptar esse plano e tal. Então, assim, exige muito planejamento, exige muita reinvenção no meio do caminho, e eu acho que a gente precisa disso, dessa conversa e dessa capacidade de adaptação dos planos, né? Acho que você já tira um pouco da nossa ansiedade também. Eu vou falar mais de tecnologia, mas quando você fala de comunicação, a gente volta à base de tudo, né? Porque às vezes a gente, não, mas esse papo de vocês de inovação, tecnologia, não tenho dinheiro para investir em tecnologia, não, mas eu nem entendo de tecnologia. Não, calma, a gente está falando de vários elementos aqui, e a tecnologia ela é só um meio para muita coisa. Exato. E aí, esse exemplo, ótimo, assim, a parte da comunicação está muito clara, e a comunicação, ela resolve, ou ela reduz muitos problemas aqui. Agora, a tecnologia, a nossa forma de lidar com a tecnologia, você mencionou, né? Não necessariamente porque tá todo mundo falando de inteligência artificial, ou porque temos ferramentas avançadas de inteligência artificial que neste momento eu vou precisar usar. Por que a gente lida com a tecnologia com uma certa euforia? E qual que é o cuidado aqui, né? Eu acho que o exemplo que você deu, cultura de dados, pensamento antes da ferramenta, da plataforma, é muito legal. Mas como lidar, né? Porque transformação digital, inovação, sempre vai esbarrar também no lado de tecnologia, onde a gente vive o que a gente chama tem muitos hypes aí que vão acontecendo, né? Sim, isso é uma verdade, assim, a tecnologia, ela traz um pouco de ansiedade, porque você fala, caramba, eu não tô navegando na inteligência artificial ainda. Tô ficando pra trás por isso. E eu tava, inclusive, te ouvindo falar em uma outra conversa sobre as curvas que as novas tecnologias têm, né? Tem um momento de hype e de repente todo mundo fica um pouco decepcionado, fala, poxa, eu não tô conseguindo ainda navegar nisso, né? Tem muito aprendizado, né, que a gente vai ter ainda com a tecnologia, mas eu acho que, assim, para mim, o ponto principal
Eu já recebi contatos lá na Crowley de pessoas que falam, eu quero fazer alguma coisa com inteligência artificial. E aí, mas a gente pensa, né, o quê? O que você precisa? A gente não pode esquecer que o objetivo ele é maior do que a ferramenta, porque é isso, a tecnologia é uma ferramenta. E a gente precisa entender o que dá para fazer com as ferramentas que a gente tem. A gente precisa, né, como a gente estava falando ali no começo da conversa, a gente precisa aprender sobre novas tecnologias, a gente precisa se manter em movimento e aprender para a gente, no futuro, talvez, implementar alguma coisa, ou se for o momento agora de implementar alguma coisa, implementar agora. Começar a implementação de alguma coisa. Mas a gente não pode perder o foco de qual o problema que a gente está tentando resolver, o que a gente quer fazer, o que é importante para o cliente, como que eu vou ajudar o meu usuário final, o que ele precisa, como que eu posso ajudar. Então, se você focar nessa questão, vai ficar muito mais fácil de entender como você pode usar a tecnologia, como você pode usar a inteligência artificial, e aí você tem ideias, mas assim, a estruturação principal tem que, na minha opinião, precisa acontecer primeiro do objetivo, né, do que qual o problema que você está tentando resolver, né, e eu acho que isso tira a ansiedade da gente, porque aí te bota num lugar um pouco mais tranquilo mesmo. Tá, que ferramentas que eu vou usar? Qual tecnologia? O que a minha empresa está precisando? O que esse problema, o que esse projeto está precisando? Então, por isso que é legal a gente conversar com outras pessoas que tenham outros conhecimentos, né, do que a gente, porque isso traz clareza, isso traz mais tranquilidade, né? Conhecimento é tudo, né? Acho que vai dando uma tranquilidade na gente. Ao mesmo tempo que também, quando você começa a estudar uma coisa, você começa a ficar ansioso, claro, né? Porque você quer implementar as coisas. E é muito legal, né? Inteligência artificial é muito legal. A gente quer descobrir coisas novas. Mas eu acho que isso dá uma tranquilidade, assim, pra mim também, pessoalmente falando. Tem um lado de maturidade aqui também, né? De você não se deixar ser controlado. Interessante o exemplo que você deu. Eu preciso fazer algo com inteligência artificial. Mas por quê? De onde vem esse preciso? Né? Tá baseado em algo que você constatou internamente a partir de dados ou não? Ou é porque o seu concorrente ali ou um parceiro tá usando? Pacete, eu não sei se você viu, inclusive, uma notícia que saiu há alguns dias atrás aí, falando sobre, inclusive, o efeito reverso sobre as empresas navegarem a hype de IA. Porque muita gente, cliente, indústria e tal, começou a falar, pô, você só tá falando de IA porque é hype, talvez é uma coisa muito nova, talvez você traga mais risco para minha operação. Então, assim, se você também não traz o assunto de uma maneira bem estruturada ou, né, no sentido de, olha, vamos explorar alguma coisa juntos, vamos estudar uma inovação, você pode trazer o efeito reverso disso, que é, você não sabe do que você está falando ainda, você está trazendo uma tecnologia que talvez não vai me ajudar, que vai botar mais risco na minha operação. Então, eu acho que é legal a gente olhar para esse tipo de situação e tomar um pouco de cuidado também, para a gente fazer as coisas com responsabilidade, eu diria, né, também, assim, a gente tá falando de negócios, a gente tá falando de vidas, a gente tá falando de decisões importantes que muitas vezes a gente vai tomar para uma cidade, para a sociedade, e então, assim, vamos fazer inovação? É um negócio aberto que vai dar um monte de coisa que a gente ainda vai estudar? Legal, mas assim, você tem uma solução com uma tecnologia nova? Me conta mais como que é isso, né? É interessante isso, voltamos ao lado da comunicação que você falou, porque acho que de todas as tecnologias recentes, a inteligência artificial ela acaba gerando, ela gera reações práticas, é isso, preciso usar, não preciso, mas ela toca muito no humano. Vou ser substituído? Vou perder o meu emprego? Uma super inteligência artificial vai tomar o controle do planeta? É interessante porque isso é sobre comunicação, né? Eu percebo muito isso, a gente acaba falando muito em várias camadas sobre inteligência artificial. Então, assim, é comunicação.
Mas vai me substituir? Mas a inteligência artificial... Não, calma, do que a gente está falando? Mas calma, a inteligência artificial não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que vem se desenvolvendo. O que você falou de comunicação é muito forte aqui, porque é uma comunicação para os seus pares, é uma comunicação para a tua equipe, é uma comunicação da tua empresa para o mercado como um todo. É muito, muito Não, interessante. e sobre isso, assim, eu acho muito importante porque, realmente, se a gente pensar nas pessoas que estão trabalhando nos projetos, a gente precisa que elas tenham interesse também em trazer inovação. E muitas vezes inovação é sinônimo de ameaça, que é, poxa, será que isso vai tirar a minha atividade? Será que eu vou ser substituído? Né? Então, assim, também a importância aí para os líderes, né, de comunicar para onde que a sua empresa está indo, quais são os desafios, porque muitas vezes a gente tem uma visão limitada sobre sobre a atividade que a gente está fazendo ou sobre as atividades que a empresa planeja e tudo mais. Se você vê que tem alguma coisa além daquilo que você está fazendo, você fala assim, poxa, se eu coloco alguma coisa aqui que vai ajudar a empresa a chegar nesse ponto e daqui para cá a gente tem um horizonte ainda enorme de coisas que eu posso ajudar a fazer, que eu posso ser desenvolvido, que eu estou sendo treinado, que a empresa está investindo em mim, para a gente evoluir, eu fico menos receoso. Eu quero a inovação também. Então, isso é uma parte sensível e bem importante que às vezes a gente negligencia. Vamos trazer IA, vamos trazer inovação e tal, e não percebe o que está gerando nas pessoas que estão indo atrás dessa inovação, talvez ela esteja buscando, mas ela está também meio reticente, ela está um pouco desconfiada. Então, assim, como que eu trago essa pessoa para a mesa e falo, olha, por que a gente quer implementar isso aqui? Porque a gente quer que a partir daqui a gente consiga fazer isso, isso e aquilo, e eu quero que você esteja comigo nesse caminho, eu quero que você me ajude também aqui para frente. Então, tudo isso são coisas invisíveis que não ajudam a gente na implementação de novas tecnologias, né? E no passado foi a mesma coisa, quando a gente falava de máquinas, quando a gente falou de transformação digital, quando a gente fala de IA agora, né? São os mesmos desafios, mas então, como que a gente traz as pessoas para a mesa para elas entenderem que elas sim são valiosas, que elas sim continuam relevantes e vão continuar relevantes e vão continuar na caminhada com a empresa, né? Eu gosto do recorte que você trouxe sobre qualquer inovação, ela vai trazer uma ameaça. Isso é interessante, porque... E é quase uma questão de sobrevivência. O legal, o legal é a forma como você reage a essa ameaça. Porque a ameaça também está relacionada a tirar as pessoas, as empresas da zona de conforto, né? É óbvio que vai mexer com toda a tua estrutura. Talvez inteligência artificial de um jeito, outra tecnologia em nuvem, cloud, que também balançou muito, enfim. Bem legal. Sim. Comunicação dentro de um processo de entender a tecnologia para aí sim pensar em inovação. Deixa eu terminar, o nosso papo passou rápido, você percebeu, né? Nossa, já acabou? Eu vou terminar fechando com inovação aberta. Acho muito legal já você ir para a base, falar de comunicação, dar o exemplo da forma que a gente reage com a tecnologia. Inovação aberta, esse é um outro ponto muito interessante aqui. Todo mundo que está nos acompanhando, a grande maioria precisa trabalhar com parceiros, precisa trabalhar com pessoas e empresas que talvez a gente jamais imaginasse que precisássemos. O Sim. que é essa inovação aberta e o que ela traz, sim, de risco, mas principalmente da necessidade de eu me abrir, né? De eu me abrir para o mundo, de eu me abrir para o concorrente, de eu me abrir, sair dessas quatro paredes da empresa. Quase filosófica É bem filosófico, é bem filosófico esse tema mesmo, porque a inovação aberta, ela traz esse sentimento que a gente está falando de ameaça que o colaborador tem muitas vezes quando ele vê a tecnologia chegando. A inovação aberta, ela é essa ameaça para a empresa, né? Porque ela fala, caramba, eu vou ter que abrir algumas partes aqui do que eu tô fazendo. Porque o pensamento corporativo sempre foi esse, de proteção, né? De proteção. Os meus dados, a minha informação, a minha estratégia. Exato. E aí tá uma barreira também importante quando a gente fala de inovação. Então, a gente falou da barreira do colaborador, de conhecimento. Agora a gente tá falando de uma outra aí, que é a proteção da estratégia, do que você tá fazendo. Como que eu me protejo, como eu trago alguém para fazer um projeto comigo, talvez até um concorrente para fazer uma joint venture, pra gente fazer alguma coisa juntos. E continuo protegendo o meu negócio, né? É um instinto de sobrevivência também que tá gritando aí, né? Então, assim, a gente tem muita evolução nesse sentido
com as comunidades de empreendedorismo, com as discussões. Então, eu acho que a vontade, ela sobrepõe, às vezes, ao medo, né? Então, quando você vê uma coisa tão inovadora, tão bacana, que pode trazer um benefício tão legal, eu acho que você se desprende dessas amarras e fala, não, vale a pena eu me jogar nesse lugar aí. Mas, claro, que essas comunidades também vão entendendo como que a gente protege também, né? O que a gente está criando aqui juntos, né? Então, a gente vai criando mais mecanismos, inclusive legais, né? De pensar ali em MOUs ou, enfim, O em que eu posso documentos. compartilhar, o que eu não O que eu posso posso compartilhar? Exatamente. Então, assim, que parceiro que eu vou escolher? E aí, com esse parceiro eu divido, né, as minhas possibilidades. E aí, algumas possibilidades, não todas, mas enfim. Então, a gente vai criando mecanismos para fazer isso. Então, eu acho que, assim, existe essa possibilidade. Acho que as empresas precisam primeiro pensar sobre isso. Talvez se reúna a ambientes de inovação, a comunidades já estabelecidas, né? Tem tantas aí de grandes empresas que podem ajudar também empresas que estão querendo começar a fazer esse tipo de movimento, a entender quais são os riscos, qual é a parte boa disso, como que funciona. Então, acho que a gente precisa dessa aproximação também para a gente realmente conseguir fazer inovação, porque, como eu falei, a gente não pode deixar a startup numa ilha e as empresas em outra. A gente precisa de muita conversa para a gente conseguir fazer alguma coisa bacana que realmente traga um resultado, né, para a empresa, para a sociedade. Como que você adaptaria isso que você falou de se juntar a universos de inovação, de se provocar também? Pegar uma parte do nosso público bem importante aqui, de engenheiros, engenheiras, arquitetos, às vezes, que trabalha ali como empreendedor também, mas por projeto. O que você diria para eles, de tudo que a gente conversou aqui em relação a se abrir, em relação a colaborar, mesmo em possibilidades que às vezes a gente nem estava imaginando dentro da arquitetura, dentro da engenharia? É bem interessante, assim, a gente fala de arquitetura e engenharia, porque a gente, por exemplo, tem uma vertical lá que a gente fala de dados de imóveis, né? E as pessoas muitas vezes não conhecem que essa possibilidade de coleta, enfim, de dados. Então, assim, que tipo de informação que eu posso ter aqui que vai me ajudar no meu negócio, até no meu negócio de empreendedor? Vamos dizer que eu tenho a minha empresa aqui, que eu construo, que eu tenho oportunidades e tal. Ah, poxa, você sabia que tem essa ferramenta aqui que te dá informação sobre imóveis de uma maneira muito mais rápida, que você não precisa ficar pesquisando manualmente, né, nos sites, nas oportunidades e tal. Então, o que eu diria para eles vocês vão se surpreender com o tanto de coisas interessantes que tem nesse mundo. Então, assim, eu acho que nem tudo serve para todo mundo, mas pesquise, porque pode ser que você se surpreenda de uma parte que não é exatamente o seu core business, né, que não é exatamente o seu negócio principal, mas que vai te ajudar muito a alavancar o seu processo principal, que vai te ajudar muito a fazer análises melhores, escolhas melhores. Então, por exemplo, a escolha de um terreno para construir. Talvez eu consiga acessar oportunidades que eu não estava vendo antes, porque eu tenho possibilidade com essas startups de ver outras de outra forma. Uma análise, por exemplo, de busca de terrenos. Então, assim, e tem N outras. Aqui eu estou dando o exemplo do meu Questões mundo, comportamentais também, né? Famílias multiespécie, famílias multigeracionais. Eu vinha falando, inclusive, com a equipe aqui sobre uma matéria que eu achei muito interessante no site da MRV Co, que era sobre o papel das crianças na visão das moradias, né? Isso é uma coisa que é nova para mim, assim, e eu acho que, assim, às vezes é também uma ideia, alguma coisa que te abre um horizonte, né? Então, assim, você tá em contato com essas novidades, com esses temas novos, muitas vezes não é aquilo diretamente que vai ser a resposta ou alguma coisa para você, mas aquilo vai te abrir a cabeça para outras conversas ou para outras possibilidades. Então, eu acho que é sempre muito rico, né, essa evolução. Aqui no Habitability, a cada episódio eu vivo isso, e a gente acaba vivendo, porque cada assunto, às vezes parece, eu sempre dou esse exemplo, às vezes vamos falar de mata ciliar, parece tão técnico, depois você vai ver que não.
uma conversa sobre mata ciliar ela pode ser cultural, histórica, a nossa relação com a fauna, com a flora, é muito legal. Paty, queria agradecer, acabou o nosso tempo. Esse episódio, essa nossa conversa é uma daquelas conversas que conecta, que eu digo que é um hub de conversas, porque ela ajuda muito na nossa percepção, até para entender outros temas aqui do Habitability. Quando a gente fala de Smart Cities, a própria inteligência artificial, como que eu questiono, como que eu entendo, como que eu coloco isso no meu contexto. Então, muito obrigado. Acho que fica um convite aqui para uma próxima, porque é um assunto tão amplo, né? Mas obrigado por compartilhar um pouquinho dessa vivência com a gente. Eu que agradeço, gente. Eu adorei o papo, passou muito rápido e você é um prazer de conversar, Pacete. Obrigada por conduzir essa conversa tão bem. A gente que agradece, até e pela serenidade também, né? Não criamos pânico, dá pra gente ter maturidade trabalhando com dados, com inteligência artificial, muito legal. Eu conversei com a Patrícia Mota, a gente falou sobre transformação digital, inovação em vários aspectos que tem uma relação direta com o futuro das cidades, com o nosso futuro como empreendedores, como pessoas e no nosso dia a dia. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Habitability e a gente se encontra no próximo. O Habitability é um oferecimento da MRV & Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV, Resia, Ascensia, Lugo e Urba.